Fala galera, bem-vindos a mais um O Que Rolou Essa Semana. Eu sou o João Carlos Dão e cara, que semana foi essa? Olha só, eu separei algumas notícias aqui que literalmente vão moldar o seu 2026 e algumas já estão mexendo com o seu dinheiro hoje. A gente vai falar sobre o Nubank correndo atrás da licença bancária para não mudar de nome, o PIB que desacelerou e fez todo mundo apostar que os juros vão cair agora em janeiro, empresas pagando bilhões em dividendos para fugir de impostos, o Bitcoin que pode explodir em 2026, segundo a Grace Kelly, e muito mais. Mas aqui tem uma pegadinha. Essas notícias não são isoladas. Elas estão todas conectadas numa grande mudança que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, pega o seu café, senta confortável e vem comigo desvendar essa semana que foi de tudo um pouco. Imagine acordar e descobrir que o banco que você usa há anos, na verdade, não é um banco de verdade. Galera, o Banco Central soltou uma bomba. Fintechs que tem bank ou banco no nome, mas não tem licença bancária completa, tem até um ano para mudar de nome ou conseguir a licença de verdade. E quem estava na mira? Isso mesmo, o Roxinho, que tem 110 milhões de clientes no Brasil. Mais da metade da população brasileira usava uma empresa que, tecnicamente, não era um banco completo. Mas o Nubank já anunciou que vai conseguir a licença até 2026. E por que isso importa? Pensa assim, é como a diferença entre ter uma carteira de CNH provisória e uma definitiva. Bancos de verdade têm que seguir regras mais rígidas, ter mais capital guardado para emergência e passar por fiscalização mais pesada. E segundo o levantamento, aproximadamente 20 instituições vão ser afetadas. É uma revolução no mercado das fintechs. E o impacto, para você que é cliente do Nubank, não muda nada na prática. Para investidores, mais segurança, mais possível custos maiores para a empresa. Para o mercado, separação entre players sérios e aventureiros. Eu vejo isso como positivo, pelo menos esse ponto. O Banco Central está colocando ordem na casa. Melhor ter regras claras do que deixar o cliente na dúvida sobre que tipo de proteção ele tem. E o Nubank tomou a decisão certa. Ao invés de brigar, preferiu se adequar. E falando em Banco Central mexendo no ponteiro da economia, vamos à próxima notícia. O PIB brasileiro cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre. Para vocês terem ideia, isso é praticamente ficar no 0 a 0. Esperavam pelo menos 0,2%, veio 0,1%. Pode parecer pouco, mas fez a bolsa voar e o dólar cair. Por quê? Porque quando a economia não cresce como esperado, o Banco Central fica confortável para cortar os juros. A lógica é simples, juros altos de 15% estão funcionando para esfriar a economia. Agora o mercado aposta 84% de chance de corte da Selic já em janeiro. Resumo, consumo das famílias desacelerou, investimentos vacilaram, só o agronegócio que se salvou como sempre. Essa desaceleração é proposital. O Banco Central queria esfriar a economia para controlar a inflação, então missão cumprida. Agora vamos à polêmica. Os Correios queriam pegar empréstimo de 20 bilhões de reais, mas o governo disse, nem a pau, Juvenal, com esses juros, não. A estatal está aí com rombo de 6 bilhões de reais. Uns dizem que é de 10 bilhões só em 2025. Se você comparar com 2,1 bilhões do ano passado, isso praticamente quadriplicou o prejuízo. E sabe qual é a desculpa oficial? A taxa das blusinhas. Aqueles 20% de imposto sobre compras internacionais até 50 dólares. Pode até ter um pouco disso, só que só isso não cola, né? Outras empresas de entrega não quebraram por causa disso. A verdade é que os Correios sofrem de má gestão crônica. É uma empresa do século XX tentando competir no século XXI. Esse é o problema das estatais mal geridas. Elas drenam recursos públicos que poderiam ser usados na saúde, educação e infraestrutura. Isso tudo porque o governo não foi feito para administrar empresas. Mas agora uma notícia para fazer o nosso bolso sorrir. 84 bilhões de reais. Esse pode ser o valor que as empresas vão distribuir em dividendos para fugir do novo imposto que vem por aí. A partir de 2026, dividendos acima de 50 mil reais por mês vão ter 10% de imposto retidos na fonte. E o que as empresas estão fazendo? Antecipando tudo até 31 de dezembro. Vale pagou dividendos extraordinários, Itaú antecipou 23,4 bilhões de reais, Unipar 700 milhões de reais, é uma verdadeira correria. As empresas estão chamando assembleias até em dezembro para aprovar distribuições. O impacto? Para o governo, arrecadação menor no curto prazo. Para os investidores, chuva de dividendos agora, seca depois. Para o mercado, volatilidade garantida. E aqui fica a lição de sempre. Rico não fica rico por acaso. Eles têm os melhores advogados, assessores, contadores, analistas. Enquanto isso, quem não tem essa assessoria de primeira acaba pagando mais imposto proporcionalmente. Ou seja, a classe média. Que isso sirva de lição para o governo, que infelizmente não vai, né? Agora, entrando no mundo cripto. Ah, e só uma observação. Se você quiser começar a investir em criptomoedas, eu uso e recomendo a corretora BitBank.
E usando o meu cupom João30 você ainda vai ganhar R$ 30 de bônus no seu primeiro investimento de R$ 300. Então não perca essa oportunidade. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos para a notícia. Tivemos aí a primeira baixa da regulamentação cripto no Brasil. A CryptoUse fechou as portas. O Banco Central criou uma regra que exige capital mínimo milionário para operar criptomoedas no Brasil. Para uma startup, é inviável. O fundador foi direto. Não foi questão de tecnologia ou mercado. Foi a dificuldade de atender às exigências estruturais. O Brasil pode estar expulsando inovação. Outras startups podem seguir o mesmo caminho. Regulamentação é necessária, mas precisa ser proporcional. Não adianta tratar uma startup como se fosse um banco gigante. Já o Ethereum ganhou uma upgrade, a atualização Fusaka, que promete 8 vezes mais capacidade de negociação. Pense assim, se antes o Ethereum processava 100 transações, agora ele pode processar 800 sem precisar de computadores mais potentes. O próprio Vitalik, criador do Ethereum, disse que isso é literalmente um sharding, dividir o trabalho em pedaços menores para ser mais eficiente. O impacto? Transações mais rápidas, custos menores, melhor experiência para o usuário. E o melhor, você não precisa fazer nada, as melhorias são automáticas. Já o Bitcoin pode bater novos recordes em 2026, mesmo após ter caído 30% do topo. A Grace Kelly, uma das maiores gestoras de criptomoedas no mundo, analisou o histórico e concluiu: essa queda é normal. Abre aspas. Bitcoin já caiu mais de 10%, cerca de 50 vezes desde 2010. A média dessas quedas, 30%. Estamos dentro do padrão, fecha aspas. Os catalisadores para essa alta em 2026, segundo a Grace Kelly, possíveis cortes de juros nos Estados Unidos, avanços regulatórios e ciclo eleitoral americano. Bitcoin sempre foi sob paciência. Quem consegue aguentar a montanha-russa é recompensado no longo prazo. Lembre-se disso. O Reino Unido oficializou. Bitcoin agora é uma propriedade pessoal por lei. Isso significa que você pode reivindicar seus bitcoins em processos judiciais, usar como garantia, incluir em herança. A lei é curta e vai direto ao ponto, mas o impacto é gigantesco para a legislação cripto. É uma tendência mundial. Países estão correndo atrás para não ficar de fora dessa revolução cripto. É tanto que a Vanguard, que era uma das maiores críticas do Bitcoin, agora vai permitir que seus clientes invistam. Para vocês terem noção do que isso significa, a Vanguard tem 11 trilhões de dólares sob gestão. É uma das maiores do mundo. Em janeiro de 2024, eles proibiram o Bitcoin. Agora liberaram. O que mudou? Segundo eles, os ETFs de Bitcoin foram testados durante períodos de volatilidade, mostrando um bom desempenho conforme o esperado. E não é só a Vanguard. O Bank of America agora recomenda de 1 a 4% do portfólio em criptomoedas. Quando gigantes como a Vanguard e Bank of America mudam de posição, é porque a maré realmente virou. Entendam, eles não querem ficar de fora dessa festa, simples assim. E falando em Bitcoin, a gente não pode esquecer do cara mais pró-Bitcoin do mercado, Michael Saylor. E ele surpreendeu. A Strategy criou uma reserva de 1,44 bilhões em dólar. Muita gente ficou preocupada se eles teriam que vender os bitcoins para pagar suas dívidas, e isso iria mexer violentamente com o mercado. Mas a resposta veio: reserva em dólar para 12 meses de obrigações. Hoje, eles têm 650 mil bitcoins e 8,2 bilhões de dólares em dívidas. A reserva garante que eles não precisem vender os bitcoins em momentos ruins. Isso mostra maturidade na estratégia. Bitcoin para o longo prazo, dólar para operações. Segura o ativo mais forte e escasso e movimenta o outro com maior demanda. Ah, e só mais uma vez, não esqueça de usar o cupom João30 para comprar suas criptomoedas na Bitbank. Agora vamos para outra polêmica. A Vale vai recorrer a uma multa de 730 mil reais e o mercado gostou dessa notícia. Isso é sobre a CEFEM, compensação financeira pela exportação de recursos minerais. A União quer que a Vale pague com base no preço final de venda, não no preço das operações entre empresas do grupo. Mas a Vale argumenta que as suas subsidiárias no exterior são independentes. A União diz que isso é só um esquema para pagar menos imposto. O governo sendo o governo. Mas a Vale 3 subiu mais de 1% com a notícia. Isso mostra como o mercado confia na defesa da empresa. Mais um exemplo de como estruturas societárias complexas podem gerar disputas tributárias bilionárias. Brasileiros estão bebendo menos cerveja e a produção caiu 4,3% no último ano. O BTG Pactual foi direto. As empresas aumentaram demais os preços. A Ambev e a Heineken aumentaram os preços no meio do ano. Resultado: 4 quedas consecutivas na produção. Só o Grupo Petrópolis cresceu 35% porque manteve os preços mais competitivos. Quem diria, né? É a lição básica da economia. Aumentar o preço demais pode destruir a demanda.
Quando até a cerveja fica cara, é sinal de que a inflação está pesando no bolso do consumidor. As tarifas de Trump já estão funcionando. Exportações brasileiras para os Estados Unidos despencaram 28,1%. Desde agosto, quando as tarifas de até 50% entraram em vigor, é a quarta queda consecutiva. Trump removeu tarifas sobre alguns produtos, como carne e café, mas muitos outros continuam sendo taxados pesadamente. O déficit comercial com os Estados Unidos chegou a 7,94 bilhões de dólares no ano. Isso pressiona o real e encarece importações. Lembre-se, guerra comercial não tem vencedor. Todos saem perdendo. Assinado Dilma. Agora uma notícia boa. A Bolsa Brasileira não para de bater recorde. Hoje passou dos 164 mil pontos pela primeira vez na história. E o JP Morgan é otimista. Projeta 190 mil pontos para 2026, com potencial de 230 mil pontos se houver a troca do governo. Dependendo do governo, né? Mas quais são os motivos para todo esse otimismo? Expectativa de corte na Selic, entrada de capital estrangeiro, 27,7 bilhões de reais no ano, antecipação de dividendos, bolsa ainda barata comparada a outros países. Mas tem um porém, 2026 é ano eleitoral. O banco espera volatilidade entre março e outubro, um impacto para os investidores, oportunidade, mas tenha cuidado. Para a economia, sinal de confiança. Para 2026, expectativa versus realidade eleitoral. A bolsa está subindo sim, mas lembre-se, ano eleitoral sempre traz turbulência, então diversifiquem. Meus amigos, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Vocês perceberam o fio condutor, né? Estamos no meio de 3 grandes transformações. Primeiro, regulatório. O Banco Central está arrumando a casa das fintechs e das criptomoedas. Segundo, fiscal. O governo está tentando arrecadar mais, pelos dividendos ou pelos CEFEM, por exemplo, da Vale. Terceiro, monetário. Os juros altos funcionaram, agora vem o afrouxamento. E tem o cenário internacional. Estados Unidos com tarifas, Reino Unido abraçando cripto, gigantes como a Vanguard mudando de opinião, o que isso forma um cenário de transição. 2025 foi o ano de apertar os cintos, 2026 pode ser o ano de soltar um pouco. Mas cuidado, ano eleitoral no Brasil significa volatilidade garantida. E o que fazer com essas informações? Para os investidores iniciantes, diversifique entre renda fixa e variável. Aproveite os dividendos extraordinários se tiver as ações. Não entre em pânico com a volatilidade eleitoral. Para investidores experientes, monitorem o ciclo de juros, Selic e Fed. Posição em dólar pode fazer sentido aí com as tarifas americanas. Bitcoin, tenha paciência para 2026. Agora, o que observar na próxima semana? Decisão do Copom, quarta-feira, reunião do Fed, dia 10, mais anúncios de dividendos. E quais são os erros a evitar? All-in em uma única aposta, ignorar o cenário eleitoral de 2026, vender no desespero ou comprar na euforia. Galera, que semana, hein? 14 notícias que mostram o Brasil e o mundo em transformação. A mensagem que eu deixo é: fiquem informados, mas não se desesperem, mercado sempre teve altos e baixos. Agora me conte aqui nos comentários, qual dessas notícias mais te impactou? E qual o tema que vocês querem que eu traga aqui na próxima semana? E me diz aí também, já curtiu esse conteúdo? Não? Pô, que isso, cara? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos. Criar um conteúdo desse dá um trabalho danado e assim vocês não perdem nenhuma das minhas análises. Fica com Deus e até o próximo O Que Rolou Essa Semana.